Você tem um conhecimento pleno de Cristo? Temos a obrigação de ouvir a voz do próprio Senhor e segui-lo. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, versículos 10 ao 12. Ao buscarem conhecer a vontade de Deus sob a velha aliança, os homens estavam, falando de modo genérico, restritos à lei e aos profetas. Contudo, a fé cristã não está baseada em informações, mas na revelação. Você tem um conhecimento pleno de Cristo? Você o conhece apenas por ouvir falar, por assim dizer, por meio de algum verdadeiro servo dele? Ou você está em contato direto com seu Senhor? Ter amigos que vivem próximos a Deus e que podem compartilhar conosco o que Ele lhes tem mostrado é um dos fatores mais preciosos em nossa vida cristã. Muitas vezes, precisamos de seus impressionantes desafios ou da serenidade de seus conselhos maduros. Entretanto, na nova aliança, o Senhor afirma: Todos me conhecerão. Hebreus capítulo 8, versículo 11. E o termo traduzido por conhecer significa conhecer-me neles mesmos. Não nos submetemos total e exclusivamente à luz que vem por intermédio de homens santos de Deus, por mais perfeita que possa ser. Temos a obrigação de ouvir a voz do próprio Senhor e segui-lo. Deus está nos dando a oportunidade de mostrar uma atitude correta. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. Ter uma ligação próxima e constante com pessoas cuja interpretação bíblica não corresponde à nossa é algo difícil para a nossa carne, porém, bom para o nosso espírito. Podemos ter pontos de vista corretos, mas Deus está nos dando a oportunidade de mostrar uma atitude correta. Podemos crer de forma correta, mas Ele está nos testando para ver se amamos de forma correta. É fácil encher a nossa mente de sólidos ensinamentos bíblicos e, mesmo assim, ter um coração desprovido do verdadeiro amor. Ó irmãos, tenhamos a tolerância de Cristo. Tenhamos grandeza de coração. Infelizmente, muitos filhos de Deus são tão zelosos pela luz que imediatamente rotulam como estranhos e tratam como estranhos todos aqueles cuja interpretação bíblica difere da deles. Deus deseja que andemos em amor com todos os que defendem pontos de vista contrários àqueles que tanto prezamos. Nada é capaz de testar tanto a espiritualidade de um mestre quanto a oposição ao seu ensinamento. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 36.
Quando anunciou Cristo pela primeira vez como o Cordeiro de Deus, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso, enfatizando a obra redentora de Jesus Cristo. Na segunda vez, entretanto, João Batista simplesmente disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqui, a ênfase não recai tanto sobre a obra como sobre a pessoa. Apreciar verdadeiramente as pessoas significa que elas são preciosas para nós pelo que são. Chegamos a amá-las mais pelo que elas são, do que pelos seus feitos. O mesmo deve acontecer em relação ao nosso apreço por Cristo. Agradecemos ao Senhor por suas dádivas, porém, o louvamos por sua excelência. Cristo na cruz inspira nossa maravilhada gratidão. Cristo no trono atrai nosso louvor. Contemplamos o que Ele fez e sentimos profunda gratidão, e contemplamos o que Ele é e o adoramos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Falamos corretamente ao dizer que a salvação é pela fé, mas o que isso significa? Significa que somos salvos por descansar no Senhor Jesus. Nada fizemos para salvar-nos a nós mesmos. Simplesmente lançamos sobre Ele o fardo de nossa alma enferma por causa do pecado. Começamos nossa vida cristã não dependendo de nossos feitos, mas do que o Senhor Jesus fez. Até que faça isto, o homem não será cristão, pois dizer, nada posso fazer para salvar-me, mas por sua graça, Deus fez tudo por mim em Cristo. É dar o primeiro passo na vida de fé. Não há limite para a graça que Deus deseja conceder a nós. A autoridade e poder, no nome de Jesus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e em um salto ele se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versículos 1 ao 8. Consideremos estas palavras de Pedro para o coxo à porta do templo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. É claro que nenhum outro nome, incluindo o seu próprio, teria produzido o mesmo resultado dramático. Permita-me uma ilustração simples. Há algum tempo, um irmão que coopera comigo me enviou uma carta pedindo certa quantia de dinheiro. Li a carta, preparei aquilo que ele pedia e dei a quantia ao mensageiro. Eu agi certo? Certamente que sim. A carta trazia a assinatura de meu amigo e, para mim, isso era suficiente. Em vez disso, eu deveria ter perguntado ao mensageiro seu nome, idade, profissão e naturalidade, e em seguida, tê-lo mandado de volta porque eu havia desaprovado? Não, de forma alguma, pois ele tinha vindo em nome de meu amigo, e eu respeitava aquele nome. Deus olha para seu Filho na glória, não para nós aqui na terra, e ele honra o nome de seu Filho. Tudo o que aconteceu naquele dia foi resultado do impacto do nome de Jesus sobre a situação. E a única coisa que distinguia seus servos era que eles estavam autorizados a usar o nome de Jesus Cristo. Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Deus nos deu Cristo. Nada temos a receber agora fora de Cristo. O Espírito Santo foi enviado para gerar em nós aquilo que é de Cristo, e não algo que esteja à parte ou fora dele. Ele se nos tornou.
Essa é uma das maiores declarações das Escrituras. Se cremos nisto, podemos incluir nela qualquer coisa de que precisamos e saber que Deus foi bem-sucedido ao fazer isso, pois pelo Espírito Santo em nós, o Senhor Jesus se nos tornou tudo o que nos falta. Fomos acostumados a considerar a santidade como uma virtude, a humildade como uma graça, o amor como um dom, coisas a serem buscadas em Deus. Mas o Cristo de Deus é Ele mesmo, tudo o que necessitamos. Lancemo-nos sobre Ele sem hesitação.